Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana Paula. Hoje é dia 14 de novembro de 2017. Seja muito bem-vindo no canal. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu não vou ficar alongando muito o bró da conversa, não. Eu vou direto ao ponto. Nesses dias, a gente está estudando o livro de Apocalipse, né? Primeiro porque é uma grande bênção para quem lê, para quem ouve, para quem estuda as profecias deste livro. Então, quanto mais você mexe no livro de Apocalipse, mais você recebe promessa de bênção de Deus para você. E é bênção eterna, tá bom? Tá tudo lá no céu. Primeira coisa. E a segunda coisa, meus irmãos, é porque a gente precisa continuar com a lâmpada acesa. A gente precisa continuar alerta, precisa continuar de olho na mira. Não podemos perder a esperança, não podemos perder o temor ao Senhor, não podemos perder o foco. Eu, Ana Paula, se eu passar a acreditar que o arrebatamento ele vai demorar, né, de repente acontecer por um motivo de força maior, de eu pôr na minha cabeça que o arrebatamento ainda vai demorar muito, eu acho que eu entro em depressão, porque é uma grande expectativa. E também esse temor de pensar, meu Deus, será que se demorar tanto eu vou continuar tendo esse relacionamento que eu estou tendo com o Senhor? Eu acho que todos nós, meus irmãos, temos essa pontinha de medo, né? Esse medo de perder isso que nós estamos vivendo hoje com Deus. A gente demorou tanto para ter isso. E hoje que a gente tem, a gente perder isso, eu acho que é uma sensação muito triste, né? A gente perder a comunhão que a gente tem hoje com Deus. Porque, querendo ou não, a maioria, pelo menos aqui nesse canal, gente que vem buscar esse tipo de material que eu estou colocando no canal, normalmente são pessoas que estão vivendo uma comunhão com Deus. Estão vivendo um momento de relacionamento com Deus. Estão crescendo na comunhão, na intimidade, no conhecimento dele e do nosso Senhor Jesus. Então, hoje nós temos isso em comum, o medo de perder esse relacionamento. Por quê? Porque todos nós temos consciência da nossa natureza carnal. É como dizia o apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu pratico muitas das vezes, meus irmãos. Então, de olho nessas bases, a gente estuda o Apocalipse para ter consciência das palavras que ele traz em promessa e também para manter a fé, manter o temor, manter a consciência ligada nos fatos, tá bom, meus irmãos? E hoje, eu peço, irmão, que vocês me perdoem, eu tô com a garganta um pouquinho irritada e eu vou ter um pouquinho de fatiga aqui. E tô gravando esse vídeo num horário todo anormal. Eu gosto de gravar vídeo de manhã, hoje eu tô gravando na parte da tarde. Então, que o Senhor me ajude. O que eu quero dizer, o tema que eu quero estudar hoje com os irmãos é sobre os santos da grande tribulação. Amém? Hoje eu vou trazer um estudo tão profundo sobre esse tema, e se você ainda acredita que a igreja vai estar aqui você vai ver o que vai acontecer com quem ficar. E esse estudo que eu vou trazer hoje, ele vai mostrar claramente quem é que vai estar na terra na grande tribulação. Vai entrar nesse período sombrio de 7 anos e vai ficar até um período dele. Amém, meus irmãos? Hoje eu vejo que eu fiquei só no livro de Apocalipse, tá? Mas você tome nota do que vai ser dito aqui, que é bênção para a tua vida. E se você ainda está com a tua vida fora do altar do Senhor, eu te convido em nome de Jesus Cristo a prestar um pouco de atenção, um pouco mais de atenção nesse tema, porque é um tema que pode mudar a sua vida hoje. E eu espero que mude. E mude para melhor, mude para o bem, mude para Deus. Amém, meus irmãos? Então vamos lá, sem muitas delongas, vamos começar. Toma um golinho do meu chá verde aqui e pego no tranco. Bom, em Apocalipse, capítulo 12, é onde eu vou começar esse estudo hoje. Nós vamos partir do livro de Apocalipse, capítulo 12. Eu vou partir com os irmãos nessa parte de Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Como aqui no canal, uma das coisas que a gente mais faz até hoje, mais fez, foi estudar Apocalipse, capítulo 12, hoje eu vou focar esse estudo nos santos da grande tribulação. Então eu não quero sair muito fora desse tema, para a gente ser bem direto.
Então, se a gente vai lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, olha só o que nós vamos ler lá. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Esse texto de Apocalipse, capítulo 12, ele começa lá no versículo 13, com o título Dragão persegue a mulher. No vídeo passado, se você assistiu o passado e o retrasado, mas principalmente o vídeo passado, quando a gente fala sobre o sexto selo, a sétima trombeta e o sétimo flagelo, fica muito claro que a mulher é Israel. Nós pegamos base aí em alguns livros, né, alguns textos bíblicos. A gente leu, por exemplo, Zacarias, capítulo 14, se eu não me engano, Isaías 66. Se eu não me engano, eu não tenho mais aqui as anotações, mas algo do gênero. E nós provamos pela Bíblia que a mulher de Apocalipse, capítulo 12, é Israel. Foi onde eu disse também que nós, como igreja, viemos de Israel, nós nascemos deste povo porque o Evangelho de Cristo e o nosso próprio Jesus Cristo, judeu, veio de lá. É judeu e veio dos judeus. E os apóstolos eram judeus, e o próprio apóstolo Paulo, maior dos judeus entre os apóstolos, ele foi e pregou o evangelho de Cristo para os gentios. Jesus veio para Israel, Israel não quis, né? Ele quis ajuntar, quantas vezes ele quis ajuntar como a galinha junta os seus pintinhos, mas eles não quiseram. Mas, independente disso, ele então veio com o evangelho para o mundo inteiro. E por um pouco de tempo, a palavra de Deus diz que o povo judeu endureceu o seu coração para com a realidade de Cristo. Mas por um pouco de tempo, Deus ele tem um processo a tratar com Israel. Mas Israel ele volta para o centro da atenção de Deus na tribulação. Nesses 7 anos, tanta coisa vai acontecer, inclusive Gog e Magog. A primeira Gog e Magog. Mas para não misturar o meio de campo, tanto está tudo falado nos vídeos passados, e se você está acompanhando, a gente então tem que dar sequência. Chega um momento que a mulher foge para o deserto. Esse chamado dragão, que é o próprio Satanás, ele abre a boca para devorar a mulher. E ele lança como que um rio para devorar a mulher. A mulher foge para o deserto com asas de águia. E aí chega um momento que a própria terra abre a boca e engole o rio. Isso é Gog e Magog. Inclusive tem vídeos falando só sobre isso. Está escrito lá Gog e Magog em Apocalipse capítulo 12. O título é esse. Então, o dragão é onde eu entro aqui nesse versículo que a gente começa hoje o nosso estudo, né? Como o dragão não conseguiu arrebatar, destruir, acabar com a mulher, ele se ira contra esta mulher, mas então vai pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, você vê que são pessoas que guardam os mandamentos de Deus. Ah, então é judeu, porque é judeu que guarda os 10 mandamentos, os mandamentos de Moisés e etc. Mas aqui está falando de mandamentos de Deus. E nós, como cristãos, como igreja, nós guardamos os mandamentos de Deus através do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esses são os mandamentos de Deus hoje. É o evangelho que nos foi deixado. Amém? E aqui completa dizendo que essas mesmas pessoas têm também o testemunho de Jesus. Qual que é o testemunho de Jesus? O sangue da cruz que salvou, que pagou pelos nossos pecados. Então essa besta se coloca em pé sobre a areia do mar. Amém, meus irmãos? Sobre a areia do mar. E aí, então, agora a gente entra aqui para tentar destrinchar esse assunto. Espero que em 1h15, mais ou menos, né, eu consiga falar tudo que eu quero. Você observa que o dragão ele se ira contra a mulher e ele vai pelejar com os restantes da sua descendência. E aqui fala claramente que esses restantes de sua descendência, eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então esse e tem o testemunho de Jesus é um complemento que caracteriza
o perfil desses restantes de descendência aqui. Então aqui, meus irmãos, não está falando do povo judeu. Apocalipse capítulo 12, do versículo 17, não está falando do povo judeu, próprio dito, porque eles fogem para o deserto, onde eles são guardados por 3 anos e meio, 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, 3 anos e meio ou 42 meses. Então, enquanto a mulher, que é Israel, própria dita, está sendo guardada por Deus por esse tempo, o dragão começa a perseguir os restantes. Por que restante? O que é descendência? Descendência é filho. E se você não tem um filho, você não tem um descendente. Só que ela ganha um menino, ela é grávida para dar à luz, e ela dá à luz a um menino que é arrebatado para junto do trono, para o céu. E aqui fala do restante das descendências, significa que a igreja sobe. Mas essa mulher Israel, com o evangelho de Cristo que veio dela, ainda deixa descendentes na terra, quer dizer, pessoas no planeta Terra vão se converter verdadeiramente a Cristo dentro desse período aqui que nós vamos encontrar chamado de 42 meses, que são 3 anos e meio, tá bom? Então, todo aquele que nasce através do evangelho de Cristo e vem a Deus por Cristo, que é o único caminho, verdade e vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele, são chamados filhos da mulher. Amém, meus irmãos? Então, em Apocalipse capítulo 12, vemos que quando a mulher foge para o deserto, ela é protegida, guardada por 42 meses. Apocalipse capítulo 12, versículo 14. Depois, contemporaneamente, vemos em Apocalipse capítulo 13, versículo 5, que a própria besta, essa mesma besta, vai pelejar contra o restante da descendência da mulher, por exatos 42 meses. Vamos ler esse texto? Apocalipse capítulo 13, versículo 5. 13:5, deixa eu achar aqui. E foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses, que são 3 anos e meio. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. Também você encontra sobre isso no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 21, fala sobre esses santos. E os vencesse. Então a besta peleja contra os santos e os vence. Tá? Aqui continua o texto, se vocês quiserem. Deu-lhe autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Então, meus amados, olha só. Apocalipse capítulo 12, versículo 17, casa com Apocalipse capítulo 13, versículo 5, tá? Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Vemos ainda algumas observações. Apocalipse, meus irmãos, capítulo 13, começa descrevendo exatamente esta besta que emerge do mar. Se você observar, essa besta é ela que peleja contra os santos e os vence. Porém, se você vai lendo aqui, quando começa o capítulo 13 sobre a besta e continua lendo, você vai ver também que sobre a besta está assentada a grande meretriz, e você vai ver sobre isso lá em Apocalipse capítulo 17, que dá como característica da ação da primeira besta na terra, vendo de fonte religiosa. Então vemos que o sistema religioso é que vai perseguir e matar os santos da tribulação, como foi exatamente no tempo da Inquisição. Então eu quero ver com os irmãos Apocalipse capítulo 17, versículo 15. Olha só o que está falando lá. Eu posso ler todos esses capítulos se vocês quiserem, mas para não perder o fio da meada, olha só o que está dizendo lá em Apocalipse capítulo 17, versículo 15. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas.
As águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Olha só, vamos observar. Número 1. A meretriz, amados, ela está montada na besta. A besta que emerge do mar. Então, ela emerge do mar e tem essa meretriz sentada em cima dela. Mas essa história, ela vai acabar com a besta reinando soberanamente. E a própria meretriz será totalmente destruída. Irmã Ana Paula, onde que a gente vê isso? Lá em Apocalipse, capítulo 13, do versículo 12 até o versículo 17. Para que a besta ganhe total poder. Você vai ver também lá em Apocalipse, capítulo 17, do 15 ao 18. Então, vamos por parte para não confundir a cabeça dos irmãos, tá bom? Tem uma besta que surge do mar. Essa besta, ela vai ser adorada na terra. Só que quando ela levanta, quando essa besta surge, se diz que tem uma meretriz assentada em cima dessa besta. Então, essa besta, meus irmãos, ela é um poder de força religiosa que opera no planeta Terra. A besta. Só que nessa besta surge a meretriz, que é também chamada da Grande Babilônia, a grande prostituta. E essa Babilônia, esse sistema, essa meretriz, ela vai ser totalmente retirada do cenário, de modo que fique somente a própria besta governando e sendo adorada pelos homens. Então vamos ler isso com calma. Então Apocalipse capítulo 13, como eu disse, do 12 ao 17, olha só o que está falando. Apocalipse 13, 12 e 17. A besta que emerge do mar. Então você vai ver aqui que essa besta exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Então Apocalipse capítulo 13, do 12 ao 17, vai falar da segunda besta que se levanta. Ana Paula, você está falando da primeira, agora entra na terceira. O que você quer dizer? Eu quero dizer que vão ter duas bestas operando na terra, na grande tribulação. Uma besta vai surgir do mar, outra besta vai surgir da terra. Não são uma só besta, são duas. Uma tem poder religioso e a outra tem poder político. A besta que tem poder político, ela exerce os mesmos milagres da primeira besta, que é a que emergiu do mar. Só que essa besta que vai exercer poder político, ela vai dar autoridade para a primeira besta, ou a besta que emerge do mar, e ela vai obrigar todos os homens a adorarem a besta religiosa, ou a besta que emerge do mar, ou a primeira besta, ok? Então, olha só, Apocalipse capítulo 13, do 12 ao 17, fala sobre isso. Vamos ler. Exerce toda a autoridade. Vi ainda, vou ler lá do 11 para não complicar a vida de ninguém. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. E faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra, diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Ele foi dado a comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizessem morrer todos quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então você vê aqui o surgimento, meus amados, da segunda besta. Esse é o próprio anticristo. E ele, na presença da primeira besta, que é a besta, digamos, religiosa, vamos chamá-la assim,
ele opera os mesmos sinais. Então ele vai fazer com que os homens adorem a primeira besta, deve fazer uma imagem dessa besta. E essa imagem vai ter poder para matar todo aquele que não tem nem o número, nem o nome ou nem a marca da besta. Agora olha só, para que a besta ganhe total poder. Vamos lá no Apocalipse, capítulo 17, 15 e 18, que eu estou falando aqui, que a besta que emerge no mar, ela vai ter que ter o poder total. Se a gente vai lá em Apocalipse, capítulo 17, do 15 ao 18, olha o que está escrito. Falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Tá vendo? Aqueles os chifres, né, a besta, eles vão matar a meretriz no fogo, porque em seu coração incutiu, quer dizer, Deus colocou no coração deles que realizassem o seu pensamento. O executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste, a mulher sentada na besta, meus irmãos, é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então vamos continuar aqui, presta atenção. Se quisermos maiores detalhes da descrição desta meretriz, basta irmos em Apocalipse, capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 11. Vamos ler? Se eu vou em Apocalipse 17, 1 a 11, eu vou ler isso com os irmãos, nós vamos entender quem que é esta meretriz, esta mulher. Eu quero lembrar uma coisa, toda vez que o livro de Apocalipse refere-se mulher, ela está se referindo à igreja, ou um sistema religioso. Então, se a gente vai no início do Apocalipse, a gente vai ver, por exemplo, a mulher do início lá, carta às igrejas, é a igreja de Cristo. A mulher de Apocalipse 12 é Israel. E Israel, ela é um povo de visão espiritual para com Deus. Quer dizer, Deus, quando ele olha para Israel, ele vê o seu povo. Então é um povo santo, um povo escolhido de Deus. E você vê então a meretriz, né, a grande prostituta Babilônia, é a mulher apostatada, é a mulher que vai contra Deus. É o espírito religioso que opera na terra. Quando o apóstolo Paulo e o próprio Jesus, eles dizem, né, que o espírito do anticristo já opera no meio dos homens. Isso é um espírito, meus irmãos, que opera na terra desde sempre. Satanás, ele sempre trabalhou na terra através do poder religioso e do poder político. Religioso, político, religioso, político. Os dois caminham de mãos dadas, porque o ser humano, ele precisa de alguma coisa para adorar, para crer. O ser humano sempre precisou de um Deus. É por isso que a gente vê todas as nações da terra, todos os povos, todas as tribos, cada um tem um Deus, porque isso está incutido em nós. O Deus que nós temos, ele é do tamanho do vazio que temos dentro de nós. Então o ser humano sempre buscou uma coisa para adorar, porque Deus nos fez assim. Nós fomos criados para adorar a Deus. Só que Satanás nos engana muitas das vezes, achando que você pode adorar o sol, que você pode adorar uma vaca, que você pode adorar uma estátua, né? Então o que acontece? Esta é a meretriz, é o sistema que opera na terra do engano. E desde o tempo de Cristo, quem entrou em cena foi o chamado Império Romano. E ele governa todo mundo através da religião católica, apostólica, romana. Eu vou provar isso para vocês aqui agora, lendo Apocalipse 17, do 1 ao 11. Aí você me pergunta, o que isso tem a ver com os santos da grande tribulação? Nesse vídeo, eu estou identificando para os irmãos os detalhes de quem serão os santos e quem vai persegui-los e matá-los e vencê-los. Amém, meus irmãos? Veio um dos... Deixa eu ver aqui, 1 a 11. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo... Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. É por isso que antes eu fui lá em Apocalipse
17:15, onde diz que as águas que o apóstolo vê o tempo todo são nações, multidões, povos e línguas. Essas águas são nações, multidões, povos e línguas. E aqui o anjo continua. Essa meretriz ela está sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta. Olha a besta aí. A mulher então está montada nela. Escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura, que é um tipo de vermelho quase roxo, e de escarlata, que seria aquele vermelho sangue, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito o nome de um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admirastes? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta. Olha aí, 2 personagens que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. A besta que vistes era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco. E a besta que era e não é também ele, o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Meus amados, olha só, vamos prestar atenção. Tem um estudo no nosso canal, e aqui eu vou tentar, quando eu for publicar esse vídeo, eu vou deixar vários links, porque eu tenho coisa aqui que eu não posso incluir nesse vídeo. Eu não posso descarregar certos vídeos e colocar nesse mesmo vídeo, porque senão eu posso ter o meu canal punido. Eu já tive isso e eu não quero repetir, mas eu posso deixar os links e vocês vão na descrição do vídeo e vão clicando nos links que eu vou deixar ali, e ali vocês vão ver todas essas coisas que eu tô narrando aqui nesse vídeo, tá bom? Então ele é um chamado e depois os links você vai ver o que te interessa. Então eu vou tentar achar esse link do meu próprio canal, onde tem um vídeo estudando exatamente sobre essa meretriz, essa besta. E ali eu puxei muita coisa interessante e a gente vai trazer um estudo, porque isso aqui dá um estudo só para isso. E não é o meu objetivo aqui. Aqui eu estou querendo mostrar para os irmãos como é que as coisas vão se fazendo na grande tribulação, tá bom? Mas eu posso dizer que essa igreja ou este sistema religioso que governa o mundo é a Igreja Católica Apostólica Romana. Observe que essa igreja, ela termina com essa palavrinha, romana, que vem do quê? Do Império Romano. Na época de Jesus, quem é que governava? O Império Romano. E quem é que matou, perseguiu, decapitou, julgou nas arenas e etc, 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 os primeiros cristãos? O Império Romano. Naquele tempo existia a Igreja Católica Romana? Ainda não. Existiam os reis, existiam os imperadores romanos. Mas se você estuda a história do Império Romano, você vai ver que lá na frente o Império Político Romano se casou com a igreja, criando a Igreja Católica Romana. Quer dizer, os reis se tornaram sacerdotes, se tornaram papas. Eles mataram os santos. E eles viram que quanto mais eles perseguiam os santos de Deus, eles se multiplicavam e mais o povo se convertia. Então tem
um rei que eu não lembro, acho que é Constantino, sei lá o nome do cara, que ele se converteu porque ele teve um sonho. Ele se converteu e dele se fundou, então, a religião da Igreja Católica Apostólica Romana. Ser católico apostólico em si não é o caso, mas ser católico apostólico romano é que muda toda a conversa. Então, ele foi ordenado primeiro papa. E ali começa, né? Não sei se foi ele o primeiro papa, mas ele foi o que deu à igreja, ele que trouxe o cristianismo para dentro do Império Romano, e ali então se fundou a Igreja Católica Romana. E ali então começam a surgir os papas. Os reis eram papas. É por isso que fala que essa Babilônia, ela se misturou com os reis da terra, porque eram os reis do Império Romano, governando como reis e tratando com os demais reis que iam até eles, os demais reis da terra. E aqui a gente vê que é sistema católico romano, porque essa prostituta, ela está com um cálice. E esse cálice, ele está transbordando com as imundícias da sua prostituição, e ela está embriagada com o sangue dos santos. Não teve nenhum sistema político na face da terra que mais matou o cristão como a Igreja Apostólica Católica Romana. Julgava os crentes nas arenas, matou os apóstolos e tem matado os santos aí. E ela hoje ainda se prostitui com os reis da terra. Você vê hoje o ecumenismo. Então, se você vê esse vídeo no canal, é onde eu converso só sobre isso. Mas o que está dizendo? Está dizendo que a besta que essa mulher está sentada vai matar a mulher. Quer dizer, o sistema apostólico católico romano, ele vai desaparecer da terra na grande tribulação. Vai chegar um momento que ele vai sumir. E quem vai ganhar atenção é a besta. A Bíblia diz que ele vem do abismo. Ele é chamado também de 8º rei. E ele vem dos tais 7. E quando ele vem para durar pouco. Por quê? Porque aqui está dizendo que a besta recebe poder para governar por 3 anos e meio. Então a besta, ela vai governar a terra por 3 anos e meio. E creiam ou não, vai ser um personagem. Vai ser uma pessoa que vai caminhar na terra e vai ser adorada. E dele será feita uma imagem para ser adorado. Ok? Então aqui fica provado que a besta vai se ocupar da destruição dos santos da tribulação, falando mais de quem são estes santos, a herança da mulher que sobrou. Voltemos então, meus irmãos, ao início. Então aqui só para recapitular, para não gerar confusão, nós começamos falando que Apocalipse capítulo 12, a mulher foge para o deserto, ela é Israel, ela é guardada por 3 anos e meio. O dragão fica irado contra a mulher, mas como ele não conseguiu acabar com a mulher, ele vai perseguir o restante da herança da sua descendência. Então aparece uma besta que emerge do mar. O mar são nações, povos, tribos e línguas. Só que, num primeiro momento, sentado na besta, tem a grande meretriz, a Babilônia, a mãe, a prostituta de todos. Só que o que acontece? A besta, junto com reis, vão acabar com essa mulher. E você vai ver os capítulos no livro de Apocalipse que fala exclusivamente da destruição da grande cidade. Então a mulher que está sentada na besta, ela está em uma grande cidade, e o livro de Apocalipse fala da destruição desta grande cidade. A Bíblia diz que os reis da terra, os comerciantes, eles vão ficar de longe vendo a destruição dessa cidade e vão chorar por ela, porque faziam comércio, se enriqueceram por causa dela. E a grande cidade aqui, eu posso dizer para vocês que é o Vaticano, porque ela está assentada sobre 7 colinas. Ela é adornada de pérolas preciosas, é vestida de púrpura e de escarlata, e tem uma taça na mão e é embriagada do sangue dos santos. E tem um estudo que fala sobre isso, e aqui eu fecho o capítulo. A besta destrói. Por quê? Porque essa meretriz vai sair de cena e você vai ver então a besta que sai do mar, que é a besta religiosa, e a besta que sai da terra, que é a besta política, governamental, digamos assim, governamentida, sei lá a palavra em português, e essa besta é o anticristo.
é o próprio anticristo que vai ser canalizado, esse homem vai ter canalizado sobre ele o próprio Satanás. Então agora nós vamos ver o que acontece com os santos. Voltemos ao início, depois dessa explicação toda, o que acontece. Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Agora, o que aconteceu com esses que fazem parte do restante da descendência da mulher que dera à luz a um filho varão? Apocalipse capítulo 7, versículo 9 diz: depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Então essa grande multidão, meus amados, eles vêm do meio dos povos da terra, que está lá em Apocalipse, capítulo 17, versículo 15. Essa grande multidão vista pelo apóstolo João, ela se encontra em pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Aí você vai lá comigo em Apocalipse capítulo 7, do 13 ao 14, que está dizendo: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Responde o apóstolo João: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, João. Eles lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. E aí, se você, meu irmão, vai comigo em Apocalipse, capítulo 7, versículo 17, está escrito: pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida, e Deus lhes enxugará toda a lágrima. E você, se quiser saber mais sobre isso, você vai lá em Ezequiel, capítulo 34, versículo 23. Olha aqui a morte dos santos. Aonde, minha irmã Ana Paula? Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 15. Se a gente quiser, a gente pode ler Apocalipse, capítulo 13, do 12 ao 17, todo o texto. Então vamos, meus irmãos, em ordem dos fatos. Primeiramente, se você for comigo lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 7, olha o que está escrito lá. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Apocalipse capítulo 13, versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Quem é que foi dado? A besta que surge do mar. Foi-lhe dado poder, meus amados, para que essa besta pelejasse contra os santos e os vencesse. Quem são esses santos? Esses santos, eles vêm das multidões, nações, tribos, povos e línguas, quer dizer, da multidão do mar, tá bom? Apocalipse, capítulo 13, versículo 15 diz: e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem. Então vai ser feito uma imagem semelhante à besta, idolatria. Então vai ser feita uma imagem no planeta Terra da besta religiosa, a besta que surge do mar. As pessoas que não adoram esta imagem, essas pessoas vão morrer, ok, meus irmãos? E é aonde elas vão morrer? Como que elas vão morrer? Quem são estes que vão morrer, que não vão adorar a imagem da besta? Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus.
tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e eles não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, meus amados, olha só, estes textos, eles falam quem são esses que não adorarão a besta. E você vai ver comigo em Apocalipse capítulo 13, que fala dessa besta e o que acontece. Como eu terminei aqui todos os textos que eu quis escrever, eu consegui terminar até cedo hoje, eu quero voltar com os irmãos em Apocalipse e eu quero ler com vocês o capítulo 13. Deixa eu ver aqui se eu leio ele todo. Sim, eu quero que os irmãos venham comigo recapitulando. Agora nós estamos recapitulando esse estudo. Eu quero que vocês venham ler comigo todo o capítulo 13 de Apocalipse, que fala das duas bestas, para não restar dúvida, meus irmãos. Olha lá. Apocalipse capítulo 13, a besta que emerge do mar. João começa descrevendo a sua visão. Ele diz: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres. Chifre na Bíblia são reinos, e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Se você vai lá em Daniel, meus amados, vocês vão ver o império que foi como um leopardo, o império que foi como um urso e o império que foi como como é que é? Urso, leopardo, e tem um terceiro que eu não lembro aqui, mas não sei se é leão não. E o quarto, quando Daniel descreve os 4 impérios que ele vê, os 4 reinos, ele fala que um é como o império de um urso, o outro é como o império de um leopardo, tem um terceiro que eu não sei se é como leão aqui, eu tô com dúvida aqui, porque é muita coisa na minha cabeça, mas ele fala que o 4º império, o animal que ele viu era como uma besta. Ele falou, ele é uma besta, ele não teve palavras para descrever. E é só aqui em Apocalipse, capítulo 13, que o 4º império que vai governar toda a terra e vai ser o último império, aparece. Então você viu o Império Romano, você viu o Império, acho que é o Império Grego e o Império Babilônico que governaram a terra. Agora o 4º império é o Império do Anticristo, Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. O que falou lá da besta quando vem do abismo? Que ela é a última e ela vai ficar por pouco tempo. Esse pouco tempo do império dessa besta é de 3 anos e meio. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então essa besta ela vai falar de tudo contra Deus e tudo que está no céu, é onde Deus habita, né? Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Tem um senhor, eu não vou citar o nome dele, que falou num vídeo, ele fez um vídeo sozinho para falar que a marca da besta não vai chegar no Brasil. E esse moço fala que o Brasil é um celeiro de profetas, é uma terra de santos, é o Brasil que está exportando o evangelho para o mundo inteiro. E essa conversa, né, que a gente já ouviu falar há muitos anos. E ele garante que a marca da besta não vai chegar no Brasil. E acho que ele até fala que é porque vem da Europa e até chegar no Brasil não vai dar tempo. E um bando de balela, porque a palavra de Deus diz, meus irmãos, que as pessoas, então viu uma de suas cabeças como golpeada de morte.
Olha só, foi-lhe dada uma boca e proferida arrogâncias, blasfêmias e autoridade para agir 42 meses, e abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe autoridade sobre cada tribo, cada povo, cada língua e cada nação. A besta vai governar o planeta Terra inteirinho. Todo ser humano que não tem o nome escrito no livro da vida desde a fundação do planeta Terra vai adorar a besta e vai colocar o seu nome na mão direita ou na fronte, na testa. Só quem tiver o nome escrito no livro da vida naquele tempo é que não vai aceitar essa marca. E eles são pessoas de todo povo, nação, tribo e língua. Então tem brasileiro, tem japonês, tem italiano, tem finlandês, tem americano, tem índios, tupirani, tupicaqui, vai ter gente da Austrália, vai ter gente de todo canto do planeta Terra. Quem não tiver o nome escrito no livro da vida vai se maravilhar e seguir a besta. Nesse tempo não vai ter religião muçulmana, católica, espírita, evangélica, não vai ter uma religião. Vai ter a besta e o povo que a adora, porque ele vai enganar os homens com milagres e prodígios, até fogo vai fazer descer do céu. Amém, meus irmãos? Então vamos prestar atenção aqui, o que a Bíblia diz. A marca da besta vai chegar no Brasil, vai chegar em todos os países do mundo. Não tem essa conversa de pensar, que não vai chegar no Brasil, eu posso ficar tranquilo se eu ficar na grande tribulação que eu vou estar seguro. Não. Todo mundo vai receber a marca da besta. Só quem tiver o nome escrito no livro da vida que não vai aceitar. E eles vão ser decapitados pelo anticristo porque não aceitaram adorar a besta e não aceitaram a sua marca. Adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Presta atenção. A grande tribulação por si só é um cativeiro. Se eu, Ana Paula, começo a pregar e justificar e afirmar que a igreja vai entrar na grande tribulação, que a gente vai sofrer, que a gente vai ver, e etc, e a pessoa que está do outro lado começa a escutar isso e acreditar, então, em vez de eu me santificar e focar na palavra e nas promessas de Deus, eu começo a fazer arroz na garrafa PET, eu começo a aprender a primeiros socorros, eu começo a comprar tudo quanto é tipo de remédio, eu começo a focar no caos. Se eu, Ana Paula, mudo a cabeça de uma pessoa e levo essa pessoa para o cativeiro, porque ela não vai estar encontrada com óleo suficiente para subir no arrebatamento, eu que levei para o cativeiro, eu vou também. Então, se eu prego pós-tribulacionismo, eu entro nele. Presta atenção, está escrito na Bíblia. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está falando dos pregadores do evangelho falso. Pessoas que pegam a palavra de Deus e a distorcem e fazem dela mentira e mata a muitos. Ezequiel capítulo 34 fala disso. Dos falsos pastores, das ovelhas gordas, que pegam a palavra de Deus, se lambuzam dela, não deixam as ovelhas fracas se alimentarem. Então, se eu mato pela espada, eu serei morto pela espada. Muitos vão entrar na grande tribulação porque usaram a palavra de Deus errada e mataram a fé de muitos. Então, pela palavra, eles também vão ser condenados. Porque a palavra de Deus, ela ou liberta o homem, ou ela condena o homem.
Presta atenção nessa profecia. E a grande tribulação vai ser uma grande panela de lobo, falso profeta, ovelha gorda, mentiroso e etc, etc, etc. A Bíblia diz que o povo dele tem perecido porque lhe falta conhecimento. E a palavra de Deus diz lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1 e 2, filhinhos, vós não sois filhos das trevas, para que aquele dia ou esse dia vos apanhe de surpresa. Nós somos da luz. E aí termina falando na vigilância. A parábola das 10 virgens termina falando em vigilância. Várias parábolas na Bíblia falam de vigiai, porque você não sabe em que hora virá o ladrão. Tem um texto em, acho que é Isaías ou Ezequiel, que eu já perdi, que fala, entra, povo meu, para dentro dos seus aposentos por um pouco de tempo até que passe a minha ira. E vários outros textos que garantem que Deus não reservou a igreja de Cristo para entrar na ira. Nós vamos ser tirados antes. O próprio Jesus afirma que o dia que ele vier, o dia que vai vir como surpresa, vai ser como no dia de Sodoma e Gomorra, como nos dias de Noé. O povo comia, bebia, casava, dava-se em casamento. Como Sodoma e Gomorra, o que aconteceu? O povo estava se prostituindo. Ló saiu da cidade e foi tirado à força. Noé foi colocado na arca, literalmente retirado do dilúvio. Então vamos prestar atenção. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Porque uma vez que muitos desses vão estar dentro da grande tribulação, eles ainda vão ter essa opção. Eu vou adorar a Deus e vou aceitar a Deus ou vou aceitar a marca da besta? Quem entrar na grande tribulação e pôr a marca da besta está condenado para todo sempre. E aqui continua, a besta que emerge da terra é a segunda besta. Vi ainda outra besta. Tem um pastor aí falando que é uma besta só. Não sei o que ele arrumou, que ele juntou tudo e falou que é uma besta só. Tá bom? Não quero dizer que é um pastor, mas eu vi ele pregando isso aí, e isso não tem sentido com o que está falando aqui. Vi ainda outra besta emergir da terra. Esta por si só possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Quer dizer, o anticristo, quando ele está na presença da besta que sai do mar, ele tem todo o poder da primeira besta. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhes foi dado executar diante da besta. Olha aqui, vocês veem então que é a besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Meus amados, presta atenção. Jesus, quando ele veio na terra e pregou o evangelho, qual que era a precedência de Jesus? Qual que era o mais importante para Jesus? Obedecer ao Pai. Então Jesus é Deus, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Mas Jesus, ele pregou o quê? Nós temos que ser obedientes à vontade do Pai, ok? E Jesus morre na cruz e ele fala, Pai, foi feita a tua vontade, né? Acabou ali, tá. Aí o que acontece? O Pai deu ao Filho toda a autoridade. Então você vê Jesus e Deus como uma coisa só. Desculpa falar assim, uma coisa só. Não é a minha intenção me referir de modo vulgar à presença gloriosa do Todo-Poderoso. Mas para que a gente entenda, Deus deu toda a autoridade na terra, no céu e debaixo da terra a Cristo. Quer dizer,
Deus é o cabeça e Cristo tem tudo diante da autoridade. Inclusive foi por ele, por meio dele, que todas as coisas foram criadas. E são os mistérios de Deus, né? Que Jesus nasceu do próprio Deus Todo-Poderoso. Ele era o Verbo e o Verbo se fez carne e passou a habitar entre os homens, ok? Ok? Então você vê esse trabalho em comum de Deus Pai e de Jesus. Deus dá toda a autoridade ao Filho e o Filho ensina que todos nós temos que adorar ao Pai. O que faz Satanás? Porque Satanás, ele está na besta que surge do mar e na besta que surge da terra. Quer dizer, o poder, o espírito do Satanás opera nas duas bestas, pelo que eu entendo. Ok? Então, o que Satanás fez? Ele faz sair uma besta religiosa e uma besta política. A besta política é regida pela pessoa do anticristo. Mas se você ler esse texto aqui da besta que surge da terra, você vê que o tempo todo, por 3 anos e meio, ele foca a adoração à besta religiosa. A besta que surge do mar. Ele manda fazer uma imagem dessa besta e tudo gira em torno dela. Como Jesus pediu e ordenou e mandou e ensinou que nós adorássemos a Deus Pai, o anticristo, ele vai fazer com que o mundo se foque na besta religiosa. Olha aí, ele copiando a Deus. Ele não cria nada, ele copia. Então ele vai fazer muita coisa na presença da imagem da besta. As pessoas que não adorarem a imagem da besta vão morrer. Mas ao mesmo tempo o anticristo vai operar sinais, prodígios e maravilhas. Jesus, quando ele veio na terra, o que ele fez? Operou sinais, prodígios e maravilhas. Então, meus irmãos, a gente tem que começar a pensar nas coisas como são. O que a Bíblia está falando? E nessa história toda aqui, só uma categoria que não vai se prostrar para essa besta e não vai adorá-la e não vai aceitá-la. E aí a gente vê lá em Apocalipse, capítulo 20, para fechar, né? Capítulo 20, versículo 4, mais um pouquinho lá. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram. Olha aqui que não tem essa segunda ressurreição. Tem gente que, os pós-tribulacionistas, eles esperam uma ressurreição total no mundo inteiro. O restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado é o santo, e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Meus irmãos, quem ressuscitar, tá? Aqui, quando Cristo volta aqui, você vai ver, então, tem uma primeira ressurreição, são a dos santos. Quem não ressuscitar aqui, vai ressuscitar depois de 1000 anos. Só que vai ressuscitar e vai ser lançado no lago de fogo, no lago de fogo e enxofre, que é a chamada segunda morte. Quer dizer, tá vendo a diferença das coisas? Tem a categoria dos santos e tem a categoria dos profanos, dos pecadores, dos rebeldes. E aqui, para fechar esse estudo, lá em Apocalipse, capítulo 7, você vê isso aqui, ó. Depois dessas coisas, vi eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, quer dizer, que vem desse mar que a besta ficou em pé sobre ele, né? Em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao cordeiro pertence a salvação. Lá depois, no versículo 13, um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário.
17, versículo 17. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Meus irmãos, eu espero do mais profundo do meu coração. Tem muito texto em Apocalipse ainda que fala sobre esses santos. Mas como vira uma coisa saturada depois de um certo tempo, eu acho que aqui já deu o suficiente para entender, né? Que então a igreja vai ser arrebatada para o céu. Israel foge para o deserto, é guardada por 3 anos e meio. Contemporaneamente, uma vez que o dragão, aqui é o espírito, é próprio Satanás, não consegue acabar com Israel, que foge para o deserto por 3 anos e meio, ele irado se volta contra o restante da herança da mulher, da descendência da mulher, que são os santos da grande tribulação, que vão se encontrar vestidos de brancos diante do trono de Deus com ramo de palma nas mãos. Então ele vai através da besta que surge do mar, a besta religiosa, eu a chamo assim para que a gente distinga, e essa besta é que vai perseguir os santos da grande tribulação juntamente com o anticristo. Do mesmo jeito que o Império Romano fez na época dele, juntou a política com a religião, criou-se os papas e eles devastaram com os cristãos na Inquisição da Igreja Católica e coisas várias, e foi os anos mais terríveis que os cristãos tiveram nessa terra, a ponto que diz que a grande meretriz se embebedou com o sangue dos santos. Isso vai voltar a acontecer na grande tribulação. Só que eu acredito que em medidas ainda muito mais exageradas do que foi naquela época. Então esse Império Romano, ele volta do abismo. Esse espírito do Império Romano, católico romano, que perseguiu os santos através do imperador Nero, ele volta na terra na grande tribulação. E olha que eu não falo aqui personagem A, B ou C, tem gente que diz que é o Papa João Paulo que vai ressuscitar e vai voltar. Eu não estou aqui para dizer, do mesmo jeito que eu não falo quem é o anticristo, porque eu não sei, do mesmo jeito que eu não vou falar quem é pessoa A, B ou C, personagens A, B ou C, mas eu posso afirmar que o espírito que estava governando esses homens e os grandes, terríveis anticristos do passado é o mesmo que volta, com uma diferença, ele volta agora 100% livre, porque a luz é retirada, as trevas tomam conta. A Bíblia diz que a luz é retirada. Quando a luz sai, as trevas tomam conta. A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. E a Bíblia diz que esse reino vai estar na mão do anticristo por 7 anos. Então, por 3 anos e meio, enquanto Israel está guardada no deserto, por 42 meses ou 3 anos e meio, o anticristo, né, através da besta e do anticristo, são as duas, vão perseguir os santos da grande tribulação. Então, como que eles vão identificar quem são os santos? Porque eles vão chegar por pessoa a pessoa. Só o fato da pessoa não adorar a besta significa que o nome dela está escrito no livro da vida. Então, eles vão dizer, você tem que pôr a marca. A pessoa vai dizer que não e vai falar, porque eu não aceito e eu sigo a Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que eles vão dar o testemunho de Cristo. Então, eles não vão negar a Cristo diante da besta. Aí, o que vai acontecer? Eles vão ser decapitados. Apocalipse, capítulo 24. Capítulo 20, versículo 4. E eles vão ser decapitados, ok? E todos os outros vão seguir, vão adorar a besta. E fatalmente, meus amados, eles vão ser condenados à segunda morte, que é o lago de fogo e de enxofre que arde para todo sempre. Depois de todas essas coisas, vem o milênio, você vê passar o milênio, vem o julgamento do grande trono branco, aonde o restante daqueles que morreram e não ressuscitaram, ressuscitarão para comparecer diante de Deus e serem julgados por Deus. Amém, meus irmãos? Eu espero poder ter sido mais uma vez clara aqui. Eu posso dizer para vocês, Apocalipse é muita coisa. Se a gente vai falando e talvez você que não acompanha os estudos fica muito perdido. Eu te aconselho, em nome de Jesus, vê os estudos do livro de Apocalipse,
ler o livro de Apocalipse e buscar a Deus sabedoria. Amém? Provavelmente esse estudo também vai gerar muitas polêmicas e perguntas e etc. Mas eu convido a vocês a verem os outros vídeos, porque tá tudo falado lá. Meus irmãos, se você achou que esse vídeo é válido, é de Deus, tem a palavra de Deus aqui verdadeiramente, coloca um like, para que assim esse vídeo seja mais visualizado, para que o evangelho chegue a mais pessoas que procuram esse tipo de assunto, amém? Porque aí o YouTube coloca ele em evidência, só por isso. A segunda coisa, eu vou colocar alguns links na descrição deste vídeo, e esses links tem um que fala que a FEMA já comprou guilhotinas. Tá lá no vídeo, você tem que ver o vídeo, o que o cara tá falando, e tem vários vídeos. E se você pesquisar, lembro que antigamente tinha mais material, mas ultimamente muita coisa tá sumindo do YouTube. Eu não achei coisas que eu já tinha visto antigamente. E eu não ponho nesse vídeo aqui como sequência, porque senão, por causa dos direitos autorais, eles podem bloquear o meu canal, tirar o meu canal do ar, e ainda não é o tempo dessas coisas acontecerem. Então eu preferi deixar só os links, você clica e vai no canal em que esses vídeos estão publicados e vai ver tudo, tá bom? Meus irmãos, eu vos saúdo com a santa, gloriosa e poderosa Shalom do Senhor, e até o próximo estudo. Amém, amém e amém.